Ilustríssimo senhor Marcos Felipe Almeida Mota, servidor público na Secretaria de Estado de Defesa Civil do Estado do Rio de Janeiro, como oficial bombeiro militar, pesquisador na área de incêndios florestais e urbanos, impactos ambientais e estruturais. Vamos recebê-lo com carinho, por gentileza. Com o tema Geobim e Meio Ambiente, conflitos socioambientais e desastres geológicos na expansão da malha urbana. Olá, bom dia para todo mundo. Agradecendo já aos palestrantes anteriores, graças a Deus, né, que deu para adiantar bem bastante assunto sobre a área de BIM. Então aqui eu já vim trazer um passo mais dado à frente, principalmente em países já desenvolvidos, que é o GeoBIM, né? Quando a gente se preocupa com o GeoBIM, muitas pessoas acabam pensando, isso aí vai trazer para a gente o quê em correlação ao que era só BIM antes? Agora a gente não olha só para a estrutura em si, agora a gente olha também para todo o entorno, as diferenças de classes sociais, as diferenças de transporte, acessibilidade, transporte urbano público. Então aqui eu vou trazer um pouco de vocês das variações entre alguns comportamentos que acontecem em lugares onde tem predominância de classe A, classe B, outros lugares onde a gente tem deslizamentos, um planejamento mais incomum, desordenado do crescimento urbano, com esses assentamentos informais. Esse termo assentamento informal é o termo mais atualizado que eu estou trazendo para vocês, tá? Direto do IPEA, da última publicação agora de janeiro de 2023. Então vamos começar. O que é GeoBIM? Como o BIM já foi bem falado, né? O GeoBIM, ele trouxe a ideia juntando engenheiros de software, juntando engenheiros civis, onde eles observaram, nem sempre as estruturas que a gente acaba dimensionando ficam bem localizadas, nem sempre elas se comportam ao longo do tempo, dentro da durabilidade delas, aproximada entre 50 e 60 anos, elas vão prevendo a quantidade de chuvas, a quantidade de variação do nível do mar, a quantidade de instabilidade, variação do solo por conta dos recursos hídricos que acabam interagindo com eles. Então, todas essas respostas, o crescimento urbano desacelerado, né, por conta de pessoas quererem se localizar em regiões onde às vezes não tem um aclive ideal, uma concentração ideal permitida, uma carga naquele solo. Então, para resolver todos esses problemas, os engenheiros se reuniram, de principalmente duas empresas que eu já vou falar, para poder trazer essa solução. Desenvolvendo o quê? Pegando os modelos em BIM principais, juntando documentos de engenharia, juntando também projetos gerenciados através principalmente do MS Project, juntando todos eles em uma cadeia única georreferenciada. Quando a gente consegue georreferenciar isso, a gente consegue observar melhor os custos que a gente vai tendo, a gente consegue observar melhor os riscos geológicos principalmente, que a gente vai incorrendo, e a gente consegue também colocar um cronograma interoperável com as outras realidades da cidade, né? Às vezes a gente espera um material chegar, só que esse material ele passa sempre por um fluxo de um trânsito que engarrafa. Então a gente já tem um problema no concreto chegar numa localidade. Às vezes a gente acha que a gente projetou correto uma quantidade de vegetação no local, que a gente vai manter uma temperatura exata, mas só através de um escaneamento de sensor específico que a gente entende a quantidade de biomassa ali que vai ajudar a gente em ter um ambiente mais agradável, mais sustentável. Dessa forma, aqui eu coloquei rapidamente como acontece essa interação GeoBIM. Essas duas empresas que eu coloquei nesse slide anterior, a Esri e a Autodesk, os engenheiros delas se juntaram, engenheiros de software principalmente, para poder tentar manter essa interoperabilidade que o BIM exige no mesmo programa, que é o ArcGIS Pro, hoje mais bem usado, o antigo ArcMap. Ele agora vai vir com novos plugins. Esses plugins eles vão ser instalados lá em cima já, na parte desktop. Por exemplo, você instalou o programa ArcGIS. Baixando esses plugins, agora você consegue abrir um arquivo de extensão do Revit, você consegue abrir um arquivo de extensão de projeto de estrutura, você consegue abrir diversos arquivos, inclusive hidrossanitários e elétricos. Abrindo os arquivos de desenho também, como o do CAD, a gente, com todos eles juntos, nós conseguimos ter uma visão única de tudo que está acontecendo no ambiente e na estrutura. Qual a correlação? Por exemplo, se a gente já tem um registro junto à prefeitura dos últimos níveis que uma enchente, que um alagamento chegou, por que a gente já não coloca isso direto para observar numa simulação, numa modelagem, na nossa estrutura, né?
Da mesma forma, se nós já temos deslizamentos registrados, concentrações em alguns pontos, por que a gente já não coloca direto numa simulação para entender como isso se comporta na edificação que a gente está construindo? Então, dessa forma, os modelos de extensão que antes eram apenas abertos no AutoCAD ou no pacote de programas da Autodesk, agora, nos pacotes da Esri, que desenvolve o ArcGIS, também podem ser abertos tanto em nuvem. E aí vem o que foi falado pelas palestras anteriores, para um collab, quem quiser trabalhar e ir acrescentando simultaneamente, vai tudo ficando salvo na nuvem. Quanto também direto no desktop, salvo direto no nosso HD. Esse daí é o programa, né, principalmente desenvolvido pelo ArcGIS GeoBIM. São os únicos pioneiros nessa marca, por isso que nesse tipo de meio de GeoBIM, por isso que eu acabo falando só deles. Isso aí tem sido desenvolvido nos últimos 15 anos. Tá? Então, no Brasil, vamos ver agora como é que fica. O Brasil está bem apagado desse meio, tá vendo? Ali estão os principais países envolvidos e que estão desenvolvendo lá em cima o GeoBIM de uma maneira eficaz. Primeiro nós temos os Estados Unidos, em sequência o Reino Unido, genialmente citado, né, pelo palestrante anterior. Na sequência, a Alemanha, China e os demais países já destacados aí nessas colorações. O Brasil ainda está atrás, né? Não está nem nos 25 principais. Então é uma área que a gente primeiro tem que consolidar o BIM e, em sequência, o GeoBIM. Aqui eu trouxe um exemplo para vocês, análise de nível d'água, onde com uma aplicação de GeoBIM a gente já consegue entender o comportamento de um alagamento, aumento do nível mar progressivo ao longo de décadas. Embaixo eu coloquei algumas análises que já existem em legislações, né? As legislações ambientais elas já trazem a ideia de APP, de unidade de conservação, preservação permanente, onde existe um raio médio ou mínimo previsto também para conservação em torno de nascentes, existe uma conservação nas margens de rios, de corpos d'água. Tudo isso já pode ser calibrado em um ambiente comum. Essa é a proposta, esse é o desafio à parceria meio ambiente com o BIM que eu trago hoje nessa noite. E por que a gente não faz isso ainda com cidades? Aí vem um segundo problema que eu cito também para vocês. Hoje em dia tem se falado muito sobre a concentração de parques eólicos no meio marítimo, mas pouco se fala sobre a análise georreferenciada dos impactos ambientais que ele vai causar. Isso aí já tem de grande utilidade o ArcGIS combinado com o BIM. O BIM no projeto dos próprios parques eólicos e o ArcGIS contemplando os tipos de espécies, os tipos de agentes biológicos que seriam afetados por esse tipo de construção. Aí nisso a gente pensa, políticas de Estado, políticas de governo. As políticas de Estado, elas acabam sendo bem mais longas. É algo que é lançado em lei e projetado a longo prazo. Já políticas de governo, infelizmente, envolvem mais o que um governo específico, um político específico está fazendo pela campanha dele a curto, médio prazo. Então, por que isso? Como a gente resolve isso? Tendo melhores análises de impacto legislativo, que é o AIL. Se a gente analisar melhor, poucos projetos envolvem essas análises. Em torno de 5% a 6% de projetos param para analisar corretamente o impacto de uma lei. A maioria dos projetos eles passam em regime caráter de urgência, de emergência, para acontecer logo, e a gente não tem um estudo ideal, específico para isso. Segundo passo, para a gente não perder muito tempo, a gente pode muito bem utilizar as inteligências artificiais assistidas por pessoas, né, reunidas em comissões, câmaras temáticas. Dessa forma, a inteligência artificial ela traz toda a burocracia, todas as informações rápidas, sem a gente precisar fazer uma pesquisa tão atualizada. As pessoas, né, os seres humanos com a inteligência humana, se reúnem em comissões e depois, para entender como a sociedade vai interpretar aquilo, se a sociedade realmente valida o que a comissão e a inteligência artificial propuseram, a gente vai fazendo uma consulta pública. A interoperabilidade dessas bases de dados ela vai fazer a diferença lá na ponta. É onde tem a maioria das pessoas concentradas e onde a maioria sofre. A gente pensa, às vezes, muito em planejamento de cidade, aí a cidade cresce, o planejamento se expande, só que as pessoas que estão à margem, que não conseguem se adaptar na mesma velocidade de uma classe média, de uma classe alta, elas acabam sofrendo mais. Então, aqui é um outro desafio. Também pensar nas pessoas de baixa renda na hora de dimensionar uma cidade, na hora de raciocinar o quanto que o ambiente tem que ser adaptado, o quanto elas têm que ser lembradas para poder não deixar que deslizamentos, que problemas como falta d'água, má distribuição sanitária, de esgotamento, que isso tudo seja desordenado, né?
Aqui, já fechando, eu trouxe um exemplo, um modelo de mapeamento que eu fiz lá na Cruz Vermelha de Angra dos Reis, dos pontos principais que sempre alagam, que sempre tem risco de deslizamento, onde tem comunidade, onde tem escola municipal e onde já foi evacuado. Se esses dados estão todos sobrepostos, por que nesses lugares onde se concentram principalmente as campanhas de prevenção, é onde a gente tenta retirar os moradores e já colocando um complexo, um conjunto habitacional ideal? Isso tudo que foi falado aqui traz a ideia de parcerias multissetoriais. O que é uma parceria multissetorial? É justamente o que foi inicialmente explanado pelo nosso magnífico reitor no início da palestra, né, da apresentação de hoje. Juntar meio acadêmico, juntar meio público, juntar empresas, todos trabalhando integrados. Isso é a interoperabilidade do ser humano, não apenas do software. Isso a gente também traz o ser humano para juntos decidir o melhor para todas as classes sociais e para o desenvolvimento de cidades inteligentes. Obrigado.